chegando pra falar do espaço, né? Espaço Estúdio 9, Legal. na Penha. Eu fiquei com medo de você não chegar. Quase não cheguei, porque, pelo amor de Deus, o trânsito em São Não, Paulo você é... não sabe, você não sabe. Hoje, Chuva, trânsito... Choveu aqui? eu saí de casa 10 horas da manhã. Estava marcado pra eu chegar aqui meio-dia, 1 hora antes de tudo, certo? Claro. Aí o que aconteceu? Cachorra da Grazi fugiu. Nossa, ela tava contando. Meu, E ela é grande? é igual a minha, pequenininha. Mas foi embora. E Mirim. Sério? Foi embora. Mas vai Cavalinho pra de baixo? pau. Nossa senhora, foi embora. E aí, nós lá, preocupados. E ainda bem que eu, pela primeira vez na vida, eu, Heitor, ex não, né? Adicto, me programei. Acho que foi Deus que falou, né? Meu filho, saia antes de casa. Aí foi, 1 hora pra achar essa cachorra, você acredita? Nossa. Quando foi... Aí tá bom, achamos e tal. Fui buscar o Lucas, que tá ajudando na produção. Lá na comunidade, ele tinha acabado de chegar na comunidade. Tamo descendo a rua ali pra... Ai, gente. Aí eu parei. Eu tô descendo com o carro normal, né? Pra quem não sabe, comprei um HB20. Não fazendo a propaganda, mas é meu novo bebê, meu filhote. Eu vi ele. E assim, desci e tal. Aí o caminhão tava parado na ladeira. Meu, já tinha passado uma raiva com a cachorra, pensa. Aí o caminhão lá parado. E eu lá, tá bom, vou esperar o caminhão sair daqui, né? O caminhão não começa a me dar Na ré. subida ele voltou. Ele voltou. Volta, Na subida. Você entendeu isso? O caminhão O volta. caminhão voltou, mano. Aí na hora que ele bateu no carro, eu falei, não, isso é pra me tirar do meu sério, do meu prumo. Tá Juro, zoando. na hora eu fiquei quieto assim, ó. Ele Parei. encostou no carro? Não, amassou, amigo. Tá Riscou zoando. tudo. Oxe. À Mas ele frente, tem 2 à dias o frente. carro. Eu vi. Não, para de ser louco. Aí eu virei pra Grazi na hora e falei, olha, tem certas coisas que acontecem que é pra tirar a nossa estrutura mesmo. Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai rezando daqui até lá. É Simples isso. assim, eu vou fazer o quê? Vai xingar? Não. Vai perder a paciência. Não, e aí o cara foi lá, desceu do caminhão, vai na minha janela. Ô, meu amigo, eu não te vi, você me perdoe, não sei o que, eu vou pagar ele desesperado, achando que eu ia surtar, né? Minha opção, há uns anos atrás, na drogação ativa, seria de surtar, seria de matar, passar com o carro por cima do caminhão dele, mas eu ia conseguir fazer isso? Não ia, ia ser só show, né? Estamos aqui hoje nesse encontro gostoso que estamos começando aqui, mas já estamos em família, gente. Ronaldo, meu padrinho, CCIV também, ele é presidente de sala. Gabriel, meu amigaço. Só pra frisar, Ronaldo, quantos anos limpo? 13 anos e alguns meses. Gabriel, 8 anos. Heitor, Sobriedade, graças a 2 Deus. anos e alguns meses também. Mas são pessoas assim, Só por hoje. que me levaram pra sala, né? Sala da CCIV, é uma sala que a gente partilha e me ajuda muito, né? A gente tem reuniões semanais. Sim. Ajuda nós 3, né? Sim, com certeza. Como que Com é isso? certeza. Toda terça-feira, 8 horas da noite, nós estamos lá na Santa Expedito, né? Por enquanto. Logo, logo nós vamos descer. Não é Santo Expedito não, meu filho. Espírito Santo. E Mirim, Paróquia São Roque, pra ficar mais É. fácil. Pra ficar mais Isso. fácil, né? É. Então. Lá na Paróquia São Roque, toda terça, 8 horas. Que chova, que faça Show, frio. canivete. Qualquer coisa que acontecer, E, ó, nós a estamos gente lá. Não trabalha tem com erro. aplicativo, né? E aí vai chegando terça-feira, assim, na hora da sala, sempre apita lá, 500 reais a mais, aplicativo Promoção dá. pra estourar de ganhar dinheiro. Pra tirar da Hoje é sala. a noite de você ficar rico. Não. Mas não, a gente vai pra sala. Não. E vou falar pra vocês, gente, na sala, hoje o encontro, eu quis trazer pra vocês esses amigaços, fazem parte hoje da minha história, porque dentro dos encontros da minha vida, tem esses testemunhos fortes, como vocês já puderam presenciar em outros capítulos aqui do Encontros. E aí, o que acontece? São adictos, como eu, trilharam um caminho aí, abriram mato, né? Foram na frente, tudo. Quando eu cheguei, eu só me espelhei. Eu olhei pra esses 2 caras aqui e falei, ó, é assim que se faz o negócio. A soma da matemática, eu não sabia fazer matemática nenhuma. E aí, Rô, como que é esses 13 anos? A sobriedade, ela... assim, né? Eu aprendi a ficar limpo, né? Eu aprendi a viver na sobriedade. Eu gosto de viver na sobriedade, de viver careta, né? Muitas vezes careta, caretão. Careta assusta, não assusta? Assusta, é um termo que assusta, mas graças a Deus eu conquistei muitas coisas através da minha sobriedade. São 13 anos aí de muita bênção.
E uma delas é a sua amizade, né? Uma honra. A amizade do Gabriel, muitos amigos aí na CCV, e a gente tá aí, né? Tentando ajudar aí aqueles que ainda sofrem, né? Mas a pessoa precisa levantar o dedinho e falar, eu quero, né? E a gente costuma dizer assim, né? Quando a pessoa chega na sala e fala, ó, eu tô com um problema, esse problema da pessoa é nosso, sabe? Ele vira nosso. Agora, quando a pessoa se afasta e não quer saber, aí é um problema dela. Então, se você vier pra sala, traga seus problemas, traga suas dificuldades, essas dificuldades, esses problemas serão nossos. E juntos a gente vai caminhar. É uma partilha, né? E, Ronaldo, só a sala da CCIV? Eu me recuperei somente com sala, né? Então, a nossa sala é toda terça às 20 horas, né? Lá no Mirim. Então, eu precisava de internação, não é que eu não precisava, né? Eu precisava de internação. Eu tinha, a minha droga de preferência era a cocaína, né? O álcool e o cigarro e a maquininha. Eu tinha essas... Quando eu cheguei na sala, Né? quando eu cheguei na sala, eu tinha essas 4 dependências aí muito fortes, né? Eu usava o álcool para cortar o efeito da cocaína, eu usava a cocaína para cortar o efeito do álcool, e nisso ia o cigarro e a maquininha. E sexo também. E a prostituição também, que é o que a drogadição acaba levando a gente, né? Acaba se envolvendo com muita coisa errada, com pessoas erradas. Então eu cheguei na sala, abracei a causa, eu vi que eu tinha um problema, eu entendi que eu tinha um problema, e aí é o primeiro passo, né? Que tem os 12 passos da sobriedade. Quem te levou pra sala, Ronaldo? Eu conheci a sala através da minha mãe, né? Que minha mãe já ia pra sala, né? Ela, em 2009, ali, ela já conhecia a CCV. Ela conheceu a CCV através de uma rádio, né? Se não me engano, 9 de julho, se não me engano. Né? Pode falar? Pode, né? Coisa boa, pode. Ela ouviu na rádio, né? Ó, reunião toda terça às 20 horas lá na Santa Terezinha. Minha mãe, ela pegou, falou, é isso aí. E antes de ouvir na rádio, ela contou esses dias, o Gabriel tava lá na sala, né? Ela contou que ela foi numa paróquia, não sei, eu não lembro o nome da paróquia, mas era lá no Jaçanã, Jardim Fontales, meu. E a gente mora lá no Mirim. É mó rolê, pegou busão, desceu, pegou outro. Aí caminhou, pegou mó subida, chegou na paróquia lá, chegou na sala, tinha mais de 30 pessoas familiares, né? E ela não conseguiu partilhar, né? Ela comentando esses dias, né? E aí ela tomou essa decisão porque ela falou assim, não, cansei de sofrer. Meu filho tá... Porque assim, eu tava numa drogadição muito forte e ela sofria muito. Ela ficava dentro de casa, não sabia o que fazer, né? Só chorava e rezava, chorava e rezava. Via, às vezes de madrugada eu acordava assim, 3, 4 horas da manhã, minha mãe tava em pé na cama assim, ó. Sabe? Com os braços erguidos assim, ó. Rezando, 3 horas da manhã. E eu falava, mãe, vai dormir, mãe. Oxe, mó susto. Aí virava pro lado e dormia. Não, e a gente, na nossa humilde ignorância, pensa que, né? Tá doideira. Tá louca. E aí ela foi atrás disso, né? Ela conheceu esse lugar. Aí esse lugar, ela conheceu um rapaz. Esse rapaz indicou um outro lugar pra ela também, que era mó rolê, mó distante. E aí ela ouviu nisso... A gente entendeu, né? Tava eu e o Gabriel lá. A gente entendeu que quando ela levantou da cadeira e foi buscar ajuda, e falou, cansei de sofrer, vou buscar ajuda, Deus começou a mostrar o caminho. Por mais que o caminho seja longo e tortuoso ali... Não sabe nem qual é o caminho. Aí Deus vai mostrando. E aí o que aconteceu? Na rádio saiu a notícia de que na Santa Terezinha... a Santa Terezinha fica 15 minutos de ônibus da casa da minha mãe. E aí ela foi e conheceu. Aí né? Quando eu cheguei no meu fundo do poço e falei, chega, preciso de ajuda, eu falei pra ela, mãe, me ajuda, né? Ela falou, ó, o caminho é esse. Terça-feira, às 20 horas, endereço tal... Sempre foi a terça, né? Sempre foi a terça, cara. A gente tem um caso especial com a terça, né, Gabriel? A terça é nossa. A terça... Mas aí foi o começo da recuperação. Eu dei o primeiro passo ali e... Nossa, muita coisa aconteceu. São 13 anos aí, graças a Deus. 13 anos, Gabriel. A minha história é um pouco diferente da de Ronaldo, né? Ronaldo conseguiu... Você é da onde, Gabriel? Sou do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, aqui nosso Brasilzão, ó. 38 anos de idade e 8 anos de sobriedade. Legal, tem praticamente parabéns. 8 anos que eu vivo. 8 anos de vida. Eu falo a mesma coisa. Fiz 2 anos esse ano. Tem 8 anos que eu vivo. Tem um presentaço, que foi o carro. Com certeza, aí é o começo. E são os frutos que a gente começa a colher, né? Sim, vai vir muito. É muito diferente, né? Sobriedade é uma riqueza. Hoje em dia, na nossa reunião, claro que a gente não vai citar nossa história, né? Mas, ou vamos citá-las, né? Porque estamos os 3 aqui, estamos dispostos a isso. Mas
O Gabriel, ele me ensina muito na sala, porque tem toda a questão da família, né, Gabriel? Tem. E muitas vezes a família não tá nem aí. A família não quer caminhar junto com você. A família tá sem estrutura, desestruturada completamente, que já é o inverso, né, da sua mãe. E mesmo assim, o Gabriel me mostrando, sabe? Olha, tá tudo do avesso. Mas você continue, meu filho, não é? Aconteceu isso aí comigo, né? Porque o que acontece? Eu sou do Rio Grande do Norte. E aqui em São Paulo tem uma prima minha, que foi ela que me ajudou, e uma tia. Eles que me ajudaram. Em 2015 eu falei que eu queria me cuidar. Não tinha mais, pra mim não via outra forma. A não ser eu me cuidar, porque tinha esses 3 caminhos. Ou eu procurava ajuda, ou eu ia pegar uma cadeia grande, ou eu ia morrer. Eu tinha certeza disso aí. Eu não parava de usar, certo? Eu não parava de beber em momento algum. Na hora que eu acordasse era para beber. Se eu levantasse da cama e fosse no banheiro, eu bebia. Podia ter certeza. Tinha nem ressaca. Não tinha. Eu tava direto. Eu cheguei numa situação em que eu fiquei direto. E eu achava graça nisso, você acredita? É, Não, eu já achava começa a uma chamar ela de, potência. começa a chamar ela de rê. Não, era né? o álcool e direto usando, né? Aí eu cheguei, mesmo louco, eu me toquei nisso aí. Falei, vai acontecer isso aí. Então eu conversei com um primo meu lá do norte também. Ele não é dependente, mas devido aos estudos ele tem conhecimento. Rubens, né? E a minha prima Daniela também me ajudou bastante. Você tinha o conhecimento da dependência química? Não. Como que foi Eu só isso? vim ter o conhecimento e entender que era uma doença e começar a me cuidar depois que eu fui pro Vale, né? Pro Mosteiro da Esperança. Pra quem não conhece, fica em Parelheiros. Daqui, o Ronaldo tá com a camisa. Isso, mostra ali. Eu fui pra cá. Aqui é um mosteiro em que acolhe, aqui não interna, aqui acolhe o dependente. Eu fui tratamento. porque eu quis. Quando eu falei que eu queria me cuidar, ali pra mim eu quebrei 50% do meu problema da dependência. Falei, eu quero me cuidar. Ali eu fui, a minha prima achou esse lugar maravilhoso. Como ela achou? Eu Pesquisando, perguntando. Vambora. pesquisando. Eu lembro que você comentou, mas Através vale a do- pena, né? eu caí na CCIV de balão. Então, Né? isso Na acontece. verdade, eu tive internações. Os meninos aqui, ó, não teve internação, teve uma. Eu tive. Eu tive 5. Então, Então, assim, Pra a ganhar. última, graças a Deus, foi Fazenda da Esperança. Fazenda da Esperança. E eu não gostei do grupo, né? Que era da Fazenda da Esperança, acho que era de segunda-feira, lá na freguesia. Não gostei. E o Ronaldo sempre me chamava pro grupo da CCIV, que era na terça. É. Aí que eu fui conhecer o Vale. Quando eu cheguei no Vale. Show, meu show, Deus show. do céu, que lugar Bom de que- verdade. Lá é bom de verdade. Eu vou pra lá e esqueço de tudo. Hoje, né? O problema foi quando eu cheguei lá. O problema é quando Foi quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei a lá, gente não quer. eu tava o quê? Com 70 e poucos quilos. Não me alimentava nada. Mas assim, eu tinha que ficar lá. Não tinha outro. Pra mim, eu tinha que te dar motivou a ir pra lá. a situação que eu fiquei, né? Qual foi essa situação? Muito Conta feia, pra mim. muito feia, muito feia. Eu tinha alugado uma casa, era a última do porão. 30 metros descendo pra baixo, uma escada. A última casa era a minha lá, exatamente porque eu não queria que ninguém passasse no quintal, já pra ficar daquele jeito, né? E aí, eu sozinho, Já tramava tudo na cabeça. sozinho né? lá dentro, era só bebida e droga. Bebida e droga era... Quando eu começava, podia esquecer. Era 15 dias sem... Saía na rua à noite só. A minha situação era bem parecida com a de muitos aí. E A que a gente costuma falar na sala, né? A história é praticamente a mesma. é a mesma. É a mesma. Troca Uma o mais, nome do personagem. uma mais feia do que a outra. Quando a gente começa a ver, por exemplo, hoje, é uma honra, né? A gente tá na sala de pé. É uma honra. É uma honra, um milagre. Um milagre a cada Se existe dia. um milagre aqui, tem 3. Porque às vezes eu chego lá assim, tão cansado da minha humanidade. Eu vejo. É! Eu vejo. E a gente vê os outros chegando. E a gente fala, poxa, Isso que me tocou. Quando eu cheguei, pelo amor de Deus, é pra lá que eu não quero quando eu voltar. cheguei no Vale, que passou uns 3 meses, isso me chamava a atenção. Quando eu tava 3 meses lá. Porque eu já tava melhorando. E muita gente E voltava, eu via né? o irmão que chegava. Ia e vinha.
O cara chegava arrebentado. Eu falei, mas era assim. Só que eu tinha chegado pior do que ele. Aí eu comecei a observar isso aí. Eu também, cheguei ruim, viu? Com 40 dias que eu tava no Vale, eu torci o pé e precisei de um médico. Uhum. Aí o monitor me levou. O rapaz me levou de frente pro hospital, tinha um boteco. Oxi. Puxa vida. Quando eu vi, fiquei doido pra Sempre beber. tem um boteco. Boteco é Fiquei que nem doido igreja, pra tem em todo beber. lugar. Aí quando eu falei pro monitor, o cara era dependente, sabia cuidar de mim. Peraí, só uma aspa. Você sabe que é uma grande preocupação de todo... Não sei se preocupação é a palavra certa. Uma Ah, fantasia ah. dentro da clínica, na cabeça do dependente químico, é aquilo, eu não, quando eu for sair, os lugares que eu vou, né? Só que, por Exatamente. exemplo, o boteco tá em todo lugar. O boteco vai A estar. biqueira tá em todo lugar. E quando você quer, você atravessa a cidade ou você vai ali do lado, você estende a mão a hora que você quiser. Não é verdade? Por isso que o cuidado tem que ser Pessoal, pessoal, individual. 24 horas. É. 24 horas. E não pode parar, viu? Não pode parar. Não pode parar. Eu já andei com as mãos pelo chão pra cair. Como diz, tem um passo nosso que fala minucioso, né? Um inventário, Inventário destemido Moral, e não é? minucioso. E eu trago esse inventário diariamente, sabe? É que nem você fala. Porque eu tenho que avaliar minhas atitudes dia a dia. Pra saber pra onde eu tô indo, o que eu tô fazendo, sabe? Com Se quem isso tá? te levando, se isso tá te levando lá pra trás de novo, Você ou tá se tá te levando pra entendendo? frente. Exatamente. Com quem você tá, onde é que tá. Exatamente. Isso é importante, cara. Eu já... Assim, devido eu frequentar a sala sempre que eu saí, tem 8 anos que eu tô lá, tenho visto várias situações, o Ronaldo sabe disso, né? Você tá chegando, já tem um bom tempo também, você já vê com quem a pessoa tá. Meu, influi muito. Eu vejo, acontece isso direto. No Vale, já é ensinado isso aí. Evitar lugares, Hábitos e pessoas. e pessoas. Quando o cara tá lá, o cara fala, será que isso é verdade? Isso vai funcionar? Meu, é batata. Como que é lá no Vale? Conta pra mim. No Vale, O que você fazia lá? hoje, quando eu vou lá, é maravilhoso. Pra você ficar lá, quando você chega lá de dependente, é doído. Não é fácil. Ai, Todo o doido. intensivo. Menino, 3 eu em fui 3 meses. chorando de casa até a porta da Fazenda da Esperança, você acredita? Doído. Chorando. E na hora da despedida, você chorou? Doído. Eu já não tinha mais lágrimas. Não tinha. Então, assim, Mas sabe por quê? Diferente das outras internações, né? Quando eu fui pra Fazenda, eu fui decidido a mudar minha vida. você foi querendo. Exatamente. Você foi querendo. Isso, fui Eu querendo. quero me cuidar. Então eu já sabia que ali havia uma morte, né? Foi, Pras coisas que foi eu... quando eu fui pro Vale. E você sabe que isso é tão forte e tão presente na minha vida hoje em dia, porque, por exemplo, eu ainda falei pro meu afilhado, né, esses dias. Eu peguei o dinheiro pra dar entrada no carro, né? Sim. E os pensamentos continuam aqui dentro. Sim. A loucura, o Heitor maluco, neurótico, Direto. doente. Isso aí vai vir. Tem Tá que ser aqui. dominado. Aí onde é que entra a E onde que importância tá- do tratamento. E onde que tá a morte que eu assumi lá naquele dia? Entendeu? Então, morreu. E aí, cada pensamento que vinha na minha cabeça é um exercício. Mata. É um exercício, gente. Não tem outro caminho. Mata esse pensamento. E mata o pensamento. E Senão, vai, senão ele se entendeu? cresce, tá aí dentro ainda o leão. Sempre, Se sempre. alimentar E ele. que se alimenta, né? Alimentou, É estourou. verdade, a gente sempre fala isso, né? Então, no Vale aconteceu o seguinte: quando eu cheguei lá, pra ficar lá dentro, dependente, você que é dependente, que tá assistindo isso aqui, esse podcast, preste atenção. Toda a vida que você for se cuidar vai ser doído. O cuidado seu é doído. Não, e assim, o pessoal, eu vejo muito falando, mas eu já tô um ano limpo e continua a mesma coisa. Meu filho, Eu tenho 8. vai passar 10, 15 e a luta vai ser grande. A luta é diária, é todo dia. Eu aprendi no Vale assim, todo dia. Eu dei trabalho no Vale. Dei trabalho pra ficar lá dentro. Só fiquei porque quem cuidava de mim era um dependente também. Então, pra cuidar de um dependente é outro. Por isso que a sala funciona pra nós. Porque Funciona. eu não consigo mentir pro Ronaldo, manipular o Ronaldo de jeito nenhum. E o dependente tem mentira, tem manipulação. Fazer que nem diz no Nordeste, bota dentro d'água. O cara mente, inventa toda a Como que história. é isso? Bota. Bode não toma banho. Ele não entra na água. E o cara. Bode, um bode. O bode! Bode, Bode. bode não toma banho, ele não entra na água, não. E o cara mentindo demais bota ele pra entrar na água.
No Nordeste, o cara diz isso aí direto. Venha. Bota bode dentro da água. Bota bode dentro da água. Agora foi. O dependente diz isso, ele mente tanto que faz isso. É verdade. Ele manipula Mentira. muito, eu quase não fico no vale. Dei trabalho demais pra ficar lá. Toda hora eu queria sair, inventava uma mentira, sabe? Porque assim, ó, só uma pausa, né? Passei por internação também. Você fica recluso, né? Confinado com rapazes, né? Lá dentro. Normalmente é só masculina ou só feminina, para as meninas que estiverem assistindo também. E aí você tem todas as suas emoções dentro de você, mais as suas dificuldades, mais a adicção gritando. Todo mundo tá com a pulsando. mesma dificuldade. Todo mundo com a mesma dificuldade. E aí, Não de é repente, fácil. você tá lá dentro. Perdeu o Playboy. É tipo isso, entendeu? Tem que ficar lá Tem que dentro. fazer esforço. Né? Portão aberto. Lá onde eu fiquei. Eu não fiquei internado, eu fiquei de hóspede. Lá no mosteiro, nós fica de hóspede. Eu quero ir embora, eu vou. Se eu quiser. Acho que vale falar da CCV, da gente apresentar a CCV, né? Muito, A muito. CCV, ela é uma comunidade católica fundada há 44 anos pelo irmão Bernardo, padre Fradão, que tem também 44 anos de padre. Nosso né? pai espiritual, né? É o No pai Brasil espiritual e da mundo comunidade. afora, né? A comunidade CCV, ela foi a primeira comunidade católica no Brasil, terapêutica, né? E a gente tem 3 formas de tratamento. Primeiro tratamento é o acolhimento, quando a pessoa quer se livrar do uso do álcool e da droga. Isso. A CCV faz o acolhimento lá no Vale da Páscoa, Mosteiro da Esperança, Parelheiros. Então lá é um lugar muito grande, com lago, piscina, campo de futebol e por aí vai. Um lugar maravilhoso. Trabalho, disciplina, oração. E aí tem toda como é que fala? Laboral? Estrutura. Laboral, como que fala? Trabalho laboral, Isso. oração, né? Atividades. E geralmente a gente costuma dizer que são 9 meses, né? O tratamento são 9 meses. Primeiro 3 meses pega a cruz, 6 meses pega a Bíblia, 9 meses lava pés e pega o certificado, Isso. né? Então, assim, tem essa caminhada. Por que 9 meses? Porque a pessoa nasce de novo. E por que Vale da Páscoa? Porque a Páscoa significa ressurreição, né? ressurreição. Então, o cara chega lá morto e ele sai ressuscitado. Né? Isso é fato, a gente vê. Então, o primeiro tratamento é a internação. Segundo tratamento é o intensivão, também, que ajuda muito. O intensivão é um retiro de 1 semana, Isso. aonde domingo a domingo, onde tem pessoas que vão lá para dar testemunho, palestra, médico, advogado, polícia, nós que somos dependentes em recuperação, com mais tempo de caminhada. E aí é 1 semana que a pessoa fica lá, intensivão, que a gente pega os 9 meses e em 1 semana a gente tenta aplicar. E por que isso? Porque tem pessoas que não conseguem ficar internada 9 meses. Isso. Às vezes trabalha, às vezes, né, que dá uma desculpa, e aí ela consegue nessa 1 semana agregar muita coisa. E eu conheço pessoas que estão 9, 10 anos limpas, Só com sóbrias, intensivão. somente com intensivão. Um intensivão. E o terceiro E posso falar? tratamento... Peraí. Eu participei agora em julho. Tive a honra... Setembro. Setembro? Foi setembro. Nós Agora estamos foi em- setembro. Setembro? Setembro. Dia 6, 7, 8, né? Foi. Setembro. Eu fui pra lá. então Acabado foi de chegar de setembro. viagem. Olha eu Sim, pensando o que foi próximo é julho. novembro já. Isso, setembro. E era uma vontade que eu tinha, porém eu tava trabalhando e tal, e não dava. Casou de dar certo agora, e acabei passando essa 1 semana lá. Primeiro, gosto muito de ficar com os meninos lá, são gente igual a gente, sabe, que precisa da gente, e eu como psicólogo também tô ali na escuta, né, as pessoas precisam ser escutadas, a gente quando vai lá, né, a gente É. sente isso, eles pegam a gente mesmo pra poder falar, sabe, pra poder botar pra fora tudo que tá ali dentro guardado, é muita coisa, e o intensivão, eu fiz o meu tratamento, e eu não pensava que o intensivão ia me tocar como tocou. É bom. Legal. Você é Nossa. doido? É muito forte É aquilo. forte, muito bom. Meu Deus, E o incrível. intensivão é um momento ali que a gente, nós como dependentes, por exemplo, eu vou lá e falo muito da importância da sala, e o Gabriel fala muito da importância da internação, que é um momento que a pessoa precisa dar uma pausa na vida, porque às vezes ela não consegue ficar na sobriedade na rua. Então ela precisa se recolher e cuidar da parte espiritual. Se refazer, Né? né? Então, tem o acolhimento, 9 meses, tem o intensivão, que é 1 semana, e tem a sala, que é fundamental. Reuniões de partilha é fundamental. Então, a CCV, ela tem diversos núcleos com reuniões, né? Tem no Ceará, tem em Santa Catarina, tem aqui em São Paulo, tem no Paraguai. Então, assim, a gente tá, graças a Deus, aí crescendo, Online. né? Tem a reunião online. Então, e aqui nós temos 2 casos. Eu que me recuperei só com sala, reunião presencial,
né? 13 anos só por hoje. E o Gabriel que ficou acolhido lá. Fiquei no E Vale. depois do acolhimento, mesmo que ele fique acolhido 9 meses e faça o intensivão, a sala é fundamental para recuperação. Agora eu vou soltar uma bomba aqui na mesa. Manda. Por exemplo, muita gente fala assim, mas eu já conheço pessoas que não precisou de nada disso e tá limpo até hoje. Tá bom, eu difícil. sei. Só que dessas pessoas aí, é de 100 uma. E fora De que 100? De 100 Oxe, eu uma. diria de 1 milhão. Não, Tem e assim, essa e a pessoa. recuperação dessa pessoa, Ó. ela não é uma recuperação concreta, sincera, né? É uma recuperação... Entrega, né? Não é uma mudança de vida, que nem a gente fala muito na sala. Às vezes o cara tá lá, tá recuperado, 10 anos, mas vai ver em casa, é um péssimo marido, é um péssimo pai. Não se esforça, né? Não se busca o esforça, tratamento. Tem que não buscar muda, tratamento. sabe? Se você não Porque a buscar- dependência química, ela, quando a gente enxerga o movimento disso tudo, é claro de que é defeito de caráter, Sim. né? Nós somos Que cheios o disso Fradão aí. gosta de falar disso, né, Gabriel? Fala aí. O defeito de caráter, né? Porque o Fradão, ele fala assim, né? 3 meses você tá bem. O Fradão foi assim. O Fradão... Deixar de Olha, usar droga a gente deixa fácil. O tempo meu no Vale foi demais. Porque o que acontece? Lá em Caeiras tem outro mosteiro. E quando eu tava no Vale, eu fui pra lá com o Fradão, com o padre, né, da comunidade. Também lindo o lugar. E eu ficava na casa paroquial lá com ele. Então, assim, até 11 horas da noite era eu conversando na mesa, assim, com ele. Fazia isso aqui 11 horas da noite. 2015, eu nunca me esqueço. Aí, um dia eu tava com ele conversando, ele olhou pra mim e falou: com 20 dias que você tá no Vale, você já tá pronto. Já tá liberto da Ele bebida. falou pra você. Liberto da E é bebida. verdade. Aí a minha mente, a minha não, a do dependente, ela se manipula numa rapidez que não tem tamanho. Na minha cabeça eu já pensei logo. Falei, pronto, vou embora. 20 dias tô Já livre, tô né? aqui um monte de tempo aqui, o padre falou uma coisa dessa, Pra mim tô ainda. indo embora. Aí ele falou, aí depois ele olhou pra mim e disse: agora o resto do tempo que você vai ficar fazendo tratamento é pra cuidar do seu caráter. Porque senão ele lhe derruba. É isso. Se Aí você pe- fica 20 Aí dias pegou, né, no pé, fala. limpo, tá livre da bebida, 20 dias sem beber. O resto do tempo você vai cuidar do seu caráter, senão ele te derruba. E é a verdade, pura é verdade isso isso aí. né? Dou exemplos de quando eu chego na sala com as minhas dificuldades e solto lá pra nós que somos íntimos, próximos e iguais e vejo quanta podridão tem dentro de mim, Não fica? não é? Só passa 8 dias. Diariamente que a gente vai descobrindo e que tem muito ainda a se trabalhar. Não, esses dias eu vi eu não lembro, foi um pregador falando que quando você manipula aqui, né? Você, na sua cabeça você cria, né? E fica ali, às vezes, muitas vezes, pensando naquilo lá atrás, lá. Às vezes, por exemplo, eu me pego pensando nos momentos de prazer que eu tive. E esqueço de onde a droga me levou, né? E aí o que Nossa, acontece? Isso acontecia Quando a muito. gente, Tem quando a demais. gente vai pra sala e a gente fala, põe pra fora, é 50% de eliminação desse problema. Entende? 50%. 50% só de falar você Essa já entrega, elimina. ela acontece de Por verdade. isso que é importante a partilha. Verdade. Isso Quando é a gente bom. partilha, quando a gente põe pra fora, mesmo que for ligando, mandando áudio, mas presencial na reunião é fundamental, né? É maravilhoso. Sim, E sabe, tudo bom. que a gente fala ali fica ali, então a gente pode falar tudo que a gente Às mesmo vezes a gente não tá vem nem no lá na coração. sala, né? Às vezes a gente se encontra várias vezes aí pela vida afora e junta e sala. Já faz uma sala. Já faz uma sala, já se cuida. Oxe! O importante é estar limpo. É que nem o Gabriel sobra. falou, a gente é tão aberto, né? Que não consegue esconder, não consegue mentir, não consegue. Porque Não, até mesmo não, é um não. resultado do nosso tratamento, que é pra sempre. Né? Uma coisa, a dependência química hoje, ela é uma das doenças que mais mata no Brasil, porém não anunciada, né? A gente vê aqui em São Paulo o caos que tá com a Cracolândia. As mini Cracolândia. As minis Cracolândias espalhadas por toda a cidade, clínicas lotadas, muitas vezes essas clínicas sem ajuda e custeio de social, né? Não tem. Do governo, nada disso. não tem. Às Tá? vezes a família só paga pra internar e pra se livrar do problema e Pra o cara se fica livrar do sendo problema, maltratado, né? Exatamente. Existem X números de clínicas, né? E de recuperação também. E ainda mais, dentro desse número absurdo,
De 100% de pessoas que passam por um tratamento, por exemplo, de dependência química dentro das clínicas terapêuticas, digamos aí 2% consegue a recuperação. É. 2%. De 100%. Daqueles que tiveram a possibilidade de chegar a uma clínica de recuperação. Chegar. Muitos aí não chegou, não. Oxi. Eu mesmo, de 2015 pra cá, eu conheço um bocado de amigo que ficou comigo lá no Vale, saiu, não buscou, não continuou o Eu tratamento vi e também hoje não na tá mais entre família. nós. Entendeu? Eu vi. Perdi um bocado. Eu vi, aí eu pensava, puxa. E a, podia ter sido e a- eu, e a sabia? recaída é doída de ver, né? Porque, por exemplo, eu tô 13 anos limpo, eu nunca tive recaída. Eu tenho medo da recaída, né? Porque eu vejo na sala, quando a gente tá na sala, a gente vê as pessoas voltando pra sala recaídos. Teve um dia que o cara chegou lá com a cara torta, cara. Ele Foi. teve um derrame facial, mano. Por conta do uso, que ele recaiu, e aí usou, e a face dele deu um derrame, ele ficou torto, ele foi na sala. Aí o que acontece? Como aconteceu a desgraça, eu preciso ir pra sala. Por que não foi antes? Mas tudo bem, não vamos julgar. Não, e vai no calor da emoção também, né? Não, eu vou lá agora, só pra mostrar aqui pra família que eu tô Então, interessado. E aí a recaída, ela sempre me assustou muito, cara. E eu tenho medo, e eu acho que é bom ter medo. Bom ter medo. Sim, sim. E é Você bom deu a uma gente- proteção. Não, também. e é bom a gente se conhecer também. Por exemplo, eu sei o poder destrutivo que eu tenho dentro de mim. Eu sei aonde eu me levo no uso. Como que é isso? É o bem e o mal? O bem e o mal, cara. Existe o Ronaldo aqui que quer a loucura, que quer a madrugada, que quer os prazeres mundanos, né? Que é prazeroso, não podemos ser Negar, né? hipócrita, né? De falar, não é gostoso. É gostoso, a madrugada. Eu Que tinha uma nem a época... droga, a gente Não, tinha fala, uma né? época da minha vida que eu gostava era da madrugada. Na madrugada. Sabe? Eu gostava da noite mesmo, de sair de casa às 6 horas da noite e ficar até 6 horas da manhã na rua e voltar pra casa pra dormir e sair de novo 6. Então, assim, eu gostava da madrugada. Então, é gostoso, não tem como falar que não é. Mas aí tem esse outro Ronaldo aqui que fala: opa, você precisa ser responsável, você precisa ser pai, você precisa ser marido, família, um trabalhador. Ser gente. E assim, isso são coisas básicas. Básicas. Uma pessoa tem que ter isso, mas o Ronaldo aqui não deixa. É meio que uma fantasia criada, né? Sim. É, o pica-pau. É. Tom e Jerry. Mas é fato. É. É fato, Gostei né? disso. É um desenho lá animado. Lembra do pica-pau? Eu lembro muito do Tom e Jerry. Tom e Jerry. As crianças hoje em dia não assistem mais Tom e Jerry, né? Mas o Tom e Jerry, você é da época do Tom e Jerry. Nós somos. Somos, né, Gabriel? Vamos caguetar na cidade. Não né? sou da mesma época que A você, minha mas família. nós somos. Então é isso, né? É o bem e o mal, né? É o Ronaldo bonzinho aqui e o Ronaldo mal aqui que quer a loucura da vida. O que é Deixa eu interessante te perguntar nisso? uma coisa, Pode rapidinho. perguntar. Pra vocês dois. Hoje em dia, há muita negligência nisso, né? Entre o bem e o mal. As pessoas não acreditam mais Não nisso. tem mais isso, né? Hoje em dia o importante é o amor, o importante é ser feliz. Ser feliz. Vamos jogar essa frase? Ser Vai feliz. ser feliz. Vale tudo. Independente. Vale tudo. E muitas vezes a pessoa ela não sabe que esse ser feliz te leva pro fundo do poço. Porque quando eu comecei no uso, A gente não imagina. eu só buscava ser feliz. Só isso. Exatamente, eu também. Sabe? E eu tinha minha turma de amigo, onde eu queria ser meio que me enturmar. Então, meu turma de amigo tudo usava droga, eu usava droga, né? E aí meus amigos bebiam, eu bebia, né? E eu vivia nesse círculo e eu achava que aqueles eram os mais descolados, né? E eu só queria ser feliz, mano. Somente isso. Sabe que a dependência química ela começa muito por falta de estrutura, né? Familiar, falta de estrutura social Sim. e vai juntando tudo, falta de estrutura pessoal. Eu acho que também espiritual, né? E espiritual. Precisamos falar disso porque é uma doença biopsicossócio-espiritual. O Fradão fala que é uma doença de fundo De espiritual, fundo espiritual. progressiva, incurável e fatal. Sabe por que a gente pode afirmar isso? Hoje, se eu largar Deus, eu volto pra biqueira. Exatamente. No primeiro ato. E eu não tenho dúvida disso porque eu já fiz isso. Não, e não casa, né? Não casa, não Ou casa, você não tá com casa. Deus, Ou você não tá. ou você... É porque acontece o seguinte: o inimigo é muito forte. Pra vencer o inimigo só com Deus. Só com o Senhor Jesus. E tem muita gente que tem não. essa fantasia, porque a gente vai criando várias fantasias, e eu também já tive essa. É bom esse papo por causa disso, né? Não, A gente... e o que o Gabriel tá falando é interessante, que assim, o inimigo, né? E como é que o inimigo vem? Ele vem com chifre, rabo, Não, vermelho? vem não. Nada? Oxe, Esquece isso. Ele vem daquele jeitinho
surrateiro. Eita. Tó, isso aqui, ó, você vai É. ser feliz, ó. Sim. Toma, bebe. Aí você bebe um final de semana e aí vai, né? Se junta com os amigos, né? E cada um tem a sua história, né? E eu comecei muito cedo, 14 anos assim, eu já lembro que eu Comecei 14, cedo também. eu 11 anos de idade, eu tive meu primeiro porre, sabe? 11 anos de idade, Ó, né? você lembra do quê? Foi cachaça. Eu tava andando de skate, pode contar? Pode. Eu tava andando de skate na rua, né? Aí a gente andava de skate ali no Mirim. E aí tinha um barzinho, né? E eu tava andando com um camarada assim, ele tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu tinha 11. E a gente andando de skate, andando de skate, andando de skate. Aí ele falou, vamos no barzinho ali. Aí chegamos no barzinho, tava todos os amigos ali. E era uma roda. E aí eu sentei bem no final da roda. E tava ali conversando, conversando. E aí vinha um cara lá de dentro, dava um copo assim pro primeiro da roda. É. Tó, essa daqui é batida de maracujá. Nossa. Aí um tomava. E aí eu, com 11 anos de idade, os caras passavam pra mim e eu, pum. Toma. Aí, ó, essa aqui é de morango. Aí vinha, passava, e eu, pum. Ah, essa aqui é de coco. Passava, e quando chegava ali, pum, tomava. Quando eu levantei, mano, Cachaça. cachaça, batida, mano. Quando eu levantei, eu tava bêbado, mano. E eu comecei a cair, assim, cambalear. E os caras falaram, nossa, mano, o Ronaldo tá bêbado, mano. Aí é engraçado. Não, aí me pegaram, me levaram no vizinho lá, me deram um banho gelado, mano. Me colocaram no meio da rua, jogaram água em mim, mano, pra passar a brisa. Não passou a brisa, agora vamos levar ele pra mãe dele. Aí vai, eu, Molhado. molhado, Bêbado. bêbado, e uma turma atrás de mim, assim, ó, me levando pra minha mãe. Oi, dona Jo. Dona Jô, seu filho aqui, ó, bêbado. Falei, minha mãe falou, nossa, Com mano. quantos anos? Tinha 11, cara. Nossa. 90 Não vou Minha falar mãe o ano. Não vou falar o ano. infartava. Se eu aparecesse desse jeito no portão dela com 11 Meu, anos. eu não lembro, minha mãe acho que ela não me bateu, não me colocou de castigo, nada. Eu lembro que ela falou alguma coisa. E aquilo me tornou pinguço não, né? Alcoólatra. Não me tornou alcoólatra, mas me deixou desinibido. Foi o começo. E a minha família, ela sempre gostou muito de beber, né? E o álcool, ele tá em todos os lugares, né? E aí Todos me os deixou, lugares, assim, me deixou desinibido. Como hoje querem colocar maconha em todos os lugares. Exatamente, né? Né? Como hoje o aborto vai estar em todos os lugares É. e por aí vai. Exatamente. Então essa foi minha experiência, né? E aí 14 anos ali eu já tava desinibido e 14 anos eu lembro que eu já usava praticamente quase tudo. Quando você fala desinibido, eu lembro muito, por exemplo, eu falei da estrutura das famílias, né? Muitas vezes o jovem, ele se sente melhor com os amigos, melhor no ciclo lá da bebida, melhor no ciclo do cigarrinho, melhor... Por quê? Porque em casa tá um bagaço. Não. Porque em casa não tá rolando. Porque não consigo conversar com o pai, não consigo conversar com a mãe. Entendeu? Não sou ninguém. Tem muitos que não se identificam. Hoje em dia tem isso, né? Eles não conseguem se identificar. Eu tenho pacientes no consultório que não sabem identificar quando tá feliz, o que é felicidade. Tipo, com 20 anos. Mas também, Sabe? deixa eu. Nessa parte aí, eu tenho uma história bem parecida com o que você está falando. Minha família são de berço evangélico. Entendeu? Meu pai, minha mãe, pessoas evangélicas. Eu sempre tive um tratamento bom em casa de convívio. O que me tirou da família foi a minha dependência. Eu mesmo fui me afastando. Por quê? Meu pai não bebe. A minha mãe também não, né? E o alcoolismo já foi sempre afastando eu de casa. Tanto é que quando eu estava na dependência, eu ia passear no norte e não tinha convívio com ele. Eu consegui detonar com minha família, assim. Eu mesmo, eu me afastando. A dependência ia tirando eu. Não que eles não queriam. Minha família queria o convívio comigo, eu não queria com eles. Por quê? Porque eu sabia que perto deles eu não podia ficar doido e eu tinha que estar doido direto. A minha cabeça era loucura direto. Posso falar uma coisa? Um adendo aí nessa história. Porque essas pessoas, elas têm costumes, elas conseguem ter uma programação e tal. A gente não tinha isso. Não, entendeu? não tem regra. Não tem hora pra nada. Não, olha, eu vou deixar bem claro aqui. Se você é dependente, tá com a família destruída. Se não tiver, vai estar. Pode ter certeza. O assunto aqui é direto. Não vou dar trégua, não. Isso aí aconteceu comigo. Ou você se cuida para ter sua família de volta, ou vai ficar só com a droga e a morte. O caminho só vai levar a isso. O caminho da dependência só leva a um caminho, a morte. Tem que se cuidar dela. Senão o cara morre. Não tem como ficar vivo. O organismo não aguenta. De dia e de noite ser doido. Ou ingerindo álcool e droga. Quem é que aguenta isso aí, moço? Nós precisa de dormir, se alimentar, ter um convívio. Olha,
Hoje, eu sou rico, milionário. Em vida, né? Bem de vida. Eu penso num cabo que vive Deixa eu bem. aproveitar isso que você falou. Bem. Tipo assim, eu lembro muito uma coisa que me espantava no meu ciclo de amizades, sabe? Muitos daqueles meus amigos brincavam. Sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Sim. E aí, assim, eram frases repetitivas que diziam assim: eu sou do capeta mesmo. Eu tô no inferno. Então. Eu vou morrer no inferno. E eu vou pro céu? Vou nada. Pra que se meus amigos vão estar no inferno? Ah! Era essa a frase? Nossa. Não era assim? E lá dentro eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Muito forte isso, gente. E a gente só enxerga isso quando a gente sai desse meio. O que acontece? Para eu enxergar o fundo do poço que eu entrei, eu só consegui enxergar quando eu saí dele. Saí daquele meio. Porque lá no meio, quando a gente tá no fundo do poço, a gente não enxerga isso. Imagina. A gente acha que tá tudo bem. Ou até enxerga e é anestesiado, né? É anestesiado. A mente já tá Aí suja, aparece um ou muita outro coisa. pra falar, mas você não quer nem ouvir. Nem eu escutava essas frases, mas eu ficava assim, já tô aqui mesmo. Conformado. Exatamente. Só que é assim. Aí onde é que Não, entra? e um detalhe interessante nisso de conformismo, né? Tem pessoas que ela não consegue mais sair, cara. Porque chega um determinado estágio da drogadição que a pessoa já se entregou totalmente, já entregou a vida e, cara, assim, você vê que não tem saída, mano, né? É muito bom quando a pessoa ela consegue enxergar e falar, pô, pera aí, vou procurar recuperação. Porque dá tempo, porque tem alguns que não dá tempo. Maioria. Muitos não dá tempo. Felizmente. Você sabe que isso também me lembra... É muito difícil falar disso tudo. Mas hoje é o nosso episódio, né? Hoje Nasceu é esse filho tão esperado. Isso aqui é um sonho pra gente. A gente já tava Sabadão esperando esse aqui, vídeo. pode ir, vai. Eu falo isso pra muita gente. Ah, Eu paguei promessa, sabe? Pro diabo, muito. Eu ia a pé, de casa até o Ipiranga, só pra buscar droga. A pé. não, a escravidão que E tem tam- voltava tem a também. pé. Pois Escravo. hoje, o que eu fiz quando eu me curei, né? Graças a Deus. Depois do tratamento e tal, que eu decidi. Fui lá na passarela de Nossa Senhora Aparecida. Aquilo marcou tanto pra mim, sabe? Foi lá? Fui, de Eu fui joelho. lá. Empurrando a grasa ainda. Tá, Mas pagou. foi, assim, magnífico. E eu falo assim, hoje em dia, as coisas são difíceis, gente. Que nem a gente tava falando no começo, né? Não tem nada fácil. Não E tem. vem daqui, vem de lá e vem de tudo que é lado. E aí você para e pensa assim, mas espera aí. Tudo que eu fiz lá atrás pro outro, e fiz, não fiz? Com a minha cara, com a minha coragem, com o meu orgulho. E De eu não vou fazer madrugada, pra Deus. chovendo, indo Oxe! buscar. Não tinha noite todinha na segurança, chuva. Não. Frio, Entendeu? chuva. Tudo, não tem hora. Eu lembro que quando a gente tava lá na rua, a drogadição ela me levou pro tráfico, né? Violência, tráfico e tal, né? Eu lembro que a gente tava lá na rua, pra não parar de vender, a gente pegou uma capa de chuva, cara. Ficamos de capa de chuva. O vizinho lá, que era usuário, me empenhou, falou, dá um negócio aí. Falei, daí, capa de chuva. Ah, você falou de empenhar, né? Muita gente... outra coisa nossa, que deve acontecer muito com vocês. Muita gente conhece hoje a gente e não imagina que a gente já fez coisas horríveis lá atrás. Ah, Então, por exemplo, eu chegava na biqueira e vendia minhas coisas. Quanto celular que eu vendi? Quantas casas que eu vendi dentro da biqueira? Sabe? Fora a paz da minha família, tudo. Que eu podia, eu vendia lá. Trocava mesmo, sabe? na dependência você vai vender o que tiver. Não tem dinheiro que dê pra droga. Pode esquecer. Oxi. Pode ser, se for Que rico, nem aquela coisa, vou só mais um. né, não tem dinheiro Oxe. que chegue pra droga. Então você vai vender o que você tem e depois entrar pro crime. Hein, Gabriel? Vamos parar agora que tudo que nós estamos fazendo, um só. Só pra começar, né? Ave Maria. Você acha? Nenhum, filho. Nenhum. Porque Esquece. dependente químico não tem um. Não. Imagina. Nem hoje em dia eu sou assim. Fez o tratamento, já era, é nova quero um, eu vida. quero é mais. Corta qualquer tipo de. Então eu sou coisa. feliz hoje, eu quero muito mais. Uma coisa interessante que acho que é importante é a gente falar sobre compulsão também. Compulsão. Eu percebi, assim, outro dia eu tava numa reunião de partilha e um cara começou a falar e eu me identifiquei muito. Ele falou assim, eu dava trabalho na escola quando eu era moleque e tal. E eu falei, nossa sou eu, cara. É nóis. E aí ele falou, eu percebi que lá atrás, lá eu já era problemático. Eu falei, nossa, sou eu, mano. Que na escola lá não sei o que, não sei o que. Eu falei, mano. Então assim, a gente, ser humano, da vida. a gente tem uma coisa chamada compulsão dentro de nós. E aí
em determinado momento da minha vida, eu direcionei isso pra onde? Pra droga e pro álcool. Exato. E aí foi aonde que me afundou. Hoje, minha compulsão é o quê? Às vezes eu tomo um pouco de refrigerante a mais, como um doce a mais. Graças a Deus, não é droga nem álcool. Mas se eu não controlar, me faz mal. Exato. Então, uma coisa dentro de nós chamada compulsão, que ela precisa ser Até hoje controlada. eu sofro com a compulsão, sabia? Vira e mexe, sim. eu falo lá pra vocês. Como demais, Sim. sabe? Falo pra minha psiquiatra, passo na psiquiatra até hoje. Eu sou muito ansioso. E às vezes é comer, e a gente come, fica... Caramba! Essa nossa Puxa vida, podia compulsão né? também é a aquela coisa compulsão de querer também. fazer tudo ao mesmo tempo. Não Também. sei. Sequela, isso é sequela que vai Ah, você é ficando. doido, Faz meu tratamento e Deus. fica sequela. Né? Dá não. Isso aí foi coisa que você plantou. Aí vem a colheita. O que nós plantar, nós vamos colher. E outra Não tem coisa, jeito. né, que eu falo Independência planta muito. muito. Tem muita gente assim... Teve outros capítulos que eu gravei do encontro que o pessoal falou de preconceito também, né? Então, muita gente me olhava com o nariz torto, sabe? Ah lá o drogado. É, sabe? tem. Só que assim, E não ainda- é só o drogado que E tem ainda problema. ainda existe. Não, com certeza. É marginalizado, Sim. né? E não só marginalizado, não é uma pessoa que merece ajuda, parece, né? Mas eu acho que tá mudando Porque- um pouco também, né? Eu acho que hoje em dia tá mudando um pouco. Porque a Porque drogadição, tá grande também. a pessoa quando olha uma pessoa com um problema de dependência, ela associa a furto e roubo. É. E a outras besteiras aí a mais, aí, outras violências O e crime tal. vem em geral, né? Né? Então a pessoa quando olha para um dependente químico, ela geralmente já enxerga furto e roubo. Só que é uma pessoa doente, Malandragem, né? malandragem. É uma pessoa doente. Mas E- o que eu quero falar é exatamente isso. Só que fora da dependência química, como a gente disse aqui, a gente tem um problema de caráter, né? Defeito de caráter. grande. Só que assim, precisamos colocar aqui nesse capítulo que não é só a gente, Não. né? A gente muito. vê tantas e tantas famílias, tantas e tantas pessoas nas salas aí. Meu, a mentira é um defeito de caráter muito grande. Traições, sabe? Que destroem famílias. Muitas histórias, assim, que viram do avesso e que não tem. A gente vê a vida do cabra. Usa droga? Não usa droga. Tá entendendo? Então, isso aí- será que é só dependente químico? Não, tem muita gente que não usa droga e é muito mentiroso. Não usa, não Mentiroso, bebe, não às faz vezes nada. tem os mas defeitos de caráter, por dependência. exemplo. Não vê sentido na vida, não Não. vê sentido no que faz, não encontra a força de si mesmo, não encontra pra quê, né? Eu tava falando no outro capítulo do encontro que eu me descobri forte. Eu não sabia que eu era forte. Não sabia. Tá descobrindo depois que tá se Eu não cuidando. sabia nem quem era eu, na Então. verdade. Porque esse Heitor hoje que constrói as coisas, eu não conhecia, gente. Sim. Né? E isso tudo me traz medo, sabia? E uma coisa interessante, Do quando não conhecido. eu vim pra sala, uma mulher que tava coordenando, né? Ela falou, quanto tempo você usou droga? Ela falou, uns 10 anos aí, ou 12 mais ou menos, né? Ela falou assim, quanto tempo você tá limpo? Eu já tava uns 3 anos, eu acho que limpo mais ou menos. Ela falou assim, agora você tá se conhecendo. Agora você sabe quem é o Ronaldo de verdade. Porque antes não, antes eu só anestesiava os meus sentimentos. Guardava trancada 7 chaves. Exatamente. E aí, quando a gente começa a viver na sobriedade, a gente começa a se conhecer de fato. Como eu vou me lidar com uma discussão, como eu vou lidar com quando alguém me contraria. Porque quando eu era contrariado, eu ia usar droga. Quando eu estava feliz, eu ia usar droga. Sim. Quando eu Meu estava time triste, ganhou, uso droga. Meu Uso time droga. perdeu, uso uso droga. droga. Tudo é Nasceu, motivo. uso droga. Morreu. Morreu, uso droga. Né? Então, a sobriedade é muito bom pra gente se conhecer. Né? A gente saber quem a gente realmente somos, o que a gente veio fazer no Brasil não, no mundo, né? Porque a gente não nasceu à toa, né? Não, Você mas pensa, assim, pensa que muito doido, a gente podia ter nascido em diversos momentos da humanidade. história. A gente nasceu exatamente nesse Agora. período e estamos vivendo juntos, nós. Que interessante isso, né? Bom demais. E É a nós, melhor época. e nós conseguimos somar muito, fala. Esse Legal, trio né? aqui. Agora, E ainda tem mais, tem o Lucas que não veio hoje. falta o Lucas. Tinha mais um que tinha passado na minha cabeça de trazer. Quem que era? Ah, deve ter uma galera. Enfim, Pra falar disso, sempre tem Pessoal, muita gente boa. tem Pessoal, muita gente boa mesmo. interessante. E me fala uma coisa, a vida de vocês hoje? Família. Bom, família. Tem que nem- adictos na família? Eu tava falando, eu tenho. Tem não. Tem. Não tem isso no Brasil, não. Só na do vizinho, né? Só na família do Tem vizinho. bocado aí, bocado. E os mais próximos de mim é meu próprio irmão. Eu tenho um irmão que ele é problema com álcool, né? Droga, eu acredito que ele nunca tenha usado, não. Droga foi eu mesmo. E uma coisa assim que a gente precisa falar, né? O povo acha que álcool não é droga.
É droga que eu falo, essa outra, mas o álcool é a pior droga que tem, é o É álcool. pior. É a pior. Eu digo que eu E o comecei. cigarro também, que o cigarro é um Outra vício. praga. Oxi. Outra peste imunda. E assim, a importância de se cuidar da dependência, qual que é? Eu praticamente detonei com minha família, né? Já morava longe, mesmo quando eu ia passear lá no norte, eu não ficava com pai mais mãe, porque eles não bebiam, não era minha cara, não tinha mais clima Era dentro outro de assunto. Sim. E eu só tenho um irmão. Que nem meus pais também. Eu só tenho um irmão de sangue. De sangue. De sangue, só tenho um irmão, eu era intrigado com ele de sangue e fogo. Em 2015 eu resolvi me cuidar, fiz o tratamento. Não tenho vergonha de falar isso aí. Falei que eu precisava de ajuda, fui pro vale, fiquei no vale, saí, fui pra sala, mas Ronaldo já tava. Fiquei na sala, faço o tratamento. Hoje eu me dou bem com meu pai, minha mãe. Uma maravilha. Eu vou pro Muitas Nordeste. vezes a gente consegue até escutar o emaranhado da voz, Ave assim, ó. Maria. E a gente escuta assim, ó. A gente já sabe qual que é o BO todo que tá ali, né? Tudo. Hoje eu acabei de chegar no Norte. Quando nós fomos pro intensivão, tinha acabado de chegar. Um mês. Fiquei um mês lá. Hoje eu me dou bem demais com minha família. Tenho todo eles de volta. O meu irmão, que eu era intrigado com ele. Conte isso, que é uma maravilha. O meu irmão, eu era intrigado de sangue e fogo. Eu queria matar ele. Eu entrei num vale pesado de raiva, de ódio, mas era só a droga que tinha feito isso aí. Hoje é um dos caras mais próximos que eu tenho de mim, sabe? Tenho um negócio com ele, eu trabalho com ele. Nós se fala direto. Gente boa. Todo dia ele me manda mensagem aqui, entendeu? Você sabe que tem uma questão muito atual que não se fala, né? Por exemplo, é muito difícil de uma pessoa chegar hoje e assumir a dependência química. Então, por exemplo, muitos preferem esconder. Ah, não vou assumir minha história. Né? Assim existem vários outros tipos de problemas. Por exemplo, não quero contar que sou gay, não quero contar que sou puta, não quero, sabe? Exato. E por aí vai. E quando você conta, você quebra 50% Meu, do problema, você e outra detona. coisa, é a tua história, Gabriel. Então, vou negar pra quem? Tem outra história? Aconteceu. Tem outro Pronto. Gabriel que eu vou conhecer? Não tem. Não Tá vai. entendendo? E porque fulano de tal não pode saber. Porque vão achar isso de mim. Não. Isso Enquanto aí. você estiver se escondendo e criando esse mundo na sua cabeça, é um Moço, mundo paralelo. Isso aí toda terça eu tô na sala falando. De 3 em 3 meses nós estamos no Vale, lá no Intensivão, falando sobre isso. Por quê? Por que eu venho aqui? Era pra mim estar fazendo um monte de coisa, hoje é Porque se a sabadão. gente não falar, as pedras Porque falarão. nós precisa de falar. Às vezes tem um cara que tá lá, sabe, detonado, e ele assistindo isso aqui, ele se toca. Eu acho que envolve muito orgulho, né? Isso daí tem a ver com orgulho. O orgulho de não assumir que precisa de ajuda. Porque uma pessoa que está sofrendo dependência química, alcoolismo, muitas vezes ela está no fundo do poço ali, e às vezes ela não acha que está no fundo do poço. E o orgulho de pedir ajuda, porque eu passei por isso, eu tinha um orgulho de pedir ajuda. Minha mãe falou, você precisa se internar, você vai perder o Eu emprego. me internar? Olha como é que você tá. Eu falei, aqui, me internar, nada não. Mas hoje em dia sozinho eu posso. Ninguém tem orgulho, gente. Imagina. Né? Orgulho. Hoje não tem mais isso. não. E é difícil Acabou. mesmo, né? E aí E assim... É difícil o quê? Assumir o problema, assumir que precisa de ajuda, pedir ajuda, né? Então, assim, se a pessoa... a sugestão nossa, né? Se tá sofrendo, Pede ajuda. pede ajuda. O seu problema vai ser o nosso problema. Agora, sozinho Cara, ninguém aguenta. não tem como. Ninguém aguenta sozinho. Porque eu aguento. Sabe? Não. Eu tinha muito isso. A gente acha que a gente é potente, aquela máquina, né? Quando começou lá atrás. A gente Não era uma preciso máquina. de ninguém. Eu não preciso de De ninguém. ninguém eu dou conta. Isso é uma... E tá no fundo do poço, vendendo as fundo do coisas. Tá se afogando lá. ó. Ninguém quer mais saber de ficar perto de você. Engraçado que eu falo isso hoje em dia. Hoje em dia existe um exercício na nossa sociedade é muito estranho, gente, de cancelamento, né? Então, por exemplo, a gente fala isso hoje como pessoas de fora, a gente é taxado a tá criticando, sabe? A tá apontando, não é isso que a gente quer, Não. sabe? A gente quer contar que a gente realmente passou. Somos humanos, ó. Aqui cada um tem uma história. Vivemos num tempo, sabe? A gente não se encontrou na drogadição. Graças a Deus. Graças a Deus. Às vezes eu penso Não. nisso. Às vezes eu penso nisso. É porque o Heitor apareceu na minha vida só agora, né?
Mas eu dou graças a Deus. Porque senão o negócio ia ficar Amigo, doido. graças a Deus que foi só agora. Graças Sabe? a Então, Deus. assim, vamos assumir a nossa história, para que viemos e por que estamos aqui, né? Eu tenho o maior prazer de ter vocês como meus irmãos, né? Ronaldo, eu chamei pra ser meu Prazer é padrinho, nosso. junto com a Fê, minha madrinha que tá aqui Tá assistindo ali, a tá gente, e com o bebezinho que tá chegando. Daqui a alguns capítulos eu vou fazer com a Fê também, sobre gestação, mulheres e tudo mais, tá bom? Me aguardem. Ixi, vai pegar fogo, hein? Vai pegar fogo. E é isso, gente. Tô terminando mais um encontro aqui com muito carinho, né? Eu gosto muito disso aqui porque é vida, né? É humano. Vocês podem ver aí do outro lado que a gente não tá escondendo nada. Como eu disse lá no primeiro episódio. Antes era só o Instagram, que era aquela coisa editada e tal, mas agora é tudo às claras, entendeu? Eu gosto de trazer coisas que estão no meu dia a dia mesmo, né? E pessoas que vão te ajudar, pessoas que vai somar na sua história, histórias que você vai olhar assim e vai dizer, poxa, me encontrei, né? É por isso que a gente está aqui hoje. É por isso que a gente decidiu levar pra frente, né? E salvar quantas vidas a gente puder, não é a gente que salva, mas a gente é instrumento. O interessante dessa conversa aqui é o seguinte. Aqui, é uma história que não foi lida, nem foi escrevida. Isso aqui foi vivido. E nem tinha manual. Não. Isso aqui foi coisa vivida. Esse tipo, e o tratamento que a gente faz, né? Às vezes a pessoa tá longe. Ó, o maior exemplo que eu tenho, o meu irmão, ele sofreu um acidente de moto, quase perde a perna. E ele é muito cheio de opinião, né? Tomou a decisão de não beber mais. Cara, graças a Deus. Graças a Ou Deus. queda boa essa. Tem coisa ruim que vem pro bem. Queda Tem boa. coisa ruim que ela vem pro bem. Eu Ele concordo, tomou tá? essa decisão. Ele, lá no Nordeste, meu irmão mora no Nordeste, faz o mesmo trabalho que eu, para poder ele ficar limpo. Ele não fica em lugar com pessoas que não vai agregar para ele. E nem faz as mesmas coisas. Exatamente. Ele trabalha, vai para casa, fica em casa com a família dele, sai, volta. A mesma rotina que Muito nós tem importante dizer aqui, isso, gente. Não ele tem faz no como- Nordeste. Não tem como ter uma vida... Assim, somos humanos, erramos. Porém, se ficar errando, muda de direção. Ajeita. Eu olhei pra minha vida e falei assim, pô, já tentei de tudo aqui. Por que eu não posso tentar aqui? Chama-se insanidade. Insanidade. Mental, Insanidade. né? Porque a pessoa fica fazendo as mesmas coisas achando que vai dar resultado diferente. Resultado diferente. Então, a pessoa precisa viver uma metanoia. É. O que é a metanoia? Uma conversão de pensamento. Conversão de pensamento. Não é a meta do noia. Metanoia. Eu tava no intensivão lá outro dia, eu falei, o que é metanoia? Eu falei pros acolhidos lá, Ó, né? cara, Metanoia é a meta do a noia. meta do nóia, o cara Não, disse. irmão, metanoia é mudança de pensamento, conversão de pensamento. A gente tem que viver isso, Isso é né? todo dia. Tem que viver Diário. isso. E é isso, né? Nós estamos aí, viemos aqui falar um pouquinho. Espero que chegue até aquelas pessoas que realmente estão precisando, principalmente as famílias. A gente percebe que primeiro vem a família para a sala, para a reunião, participa. Depois o dependente fala, opa, minha família mudou, o que está acontecendo? Deixa eu ir ver onde que ela está participando. E aí, às vezes, aconteceu comigo isso. Primeiro veio a minha mãe, participou da CCV, das reuniões, e quando eu pedi ajuda, minha mãe falou, opa, é aqui, ó, o caminho. Então, a CCV, ela ajuda as famílias e os dependentes. Deixa eu falar uma Isso é coisa muito séria importante. aqui já nesse finalzinho também. Gente, olha pra sua história. A gente precisa olhar pra nossa história. O que a gente tá construindo? Quais são os pontos, sabe? Coloca claro na mesa, porque é preciso fazer esse balanço, que nem a gente falou aqui hoje. A gente deu várias ferramentas ótimas. O discernimento diário, né? Minucioso, inventário moral, diário, faz isso. Se encara, se olha no espelho. Quantas pessoas não se olham no espelho? Não tem coragem de olhar dentro do próprio olho, né? E isso diz muito sobre você, né? Isso diz muito sobre o espaço que você quer ocupar no mundo. Talvez você não queira ocupar nenhum espaço, talvez você não queira ser ninguém, né? Mas você vai descobrir isso se conhecendo, Se conhecendo. se encontrando. Encontre uma palavra. Em uma palavra, maravilhoso. Ótimo. Sempre que precisar, pode chamar. Ixi, vai ter muito mais, né? Pra Que falar hoje de- foi só o começo. Para falar desse assunto, eu tô às ordens. Eu me disponho porque eu sei a importância que é. Eu sei a importância que é o cara ficar sóbrio. Eu sei o que eu sofri nas drogas. Eu amo Então, vocês sair muito.
Pra mim, isso aqui não custa nada. Você é doido. Isso aqui, pra mim, ó, Amo, Na verdade é o admiro. contrário, né? A gente Oxe, ganha muito tô no estando benefício. aqui, falando, partilhando e tentando ajudar aquele que ainda sofre, aquelas famílias que ainda sofrem. Uma coisa importante, se uma família, de repente, Ronaldo, aqui onde eu moro, no bairro, não tem Não um tem núcleo CCV. né? É possível? É possível. Sim, a pessoa. Eu sou mãe de um dependente, eu sou uma mulher de um alcoólatra. Eu gostaria de, aqui na paróquia, aqui onde eu participo, né, ou na região, ter um núcleo CCV. É possível? Sim, é possível. Faz um curso de formação para ser uma coordenadora de E sala, abre. né? E aí dá para abrir a sala. E aí vai ter um suporte todo aí, e é isso. Muito legal, muito obrigado. Amo muito vocês, meus irmãos. Estamos aí Obrigado juntos. você. Salve Obrigado Palmeiras. Não vamos comentar da Libertadores, tá? Não, Só por hoje. Deixa um título, a gente ganhar um título aí que a gente fala sobre futebol. Um abraço, até a próxima, galera. Obrigado. É nóis.